Ok, estamos de volta, terceiro bloco dos nossos estudos sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nas duas últimas aulas, falamos sobre vigência e sobre revogação da norma. Concluímos trabalhando aquele tema que, de fato, é um pouco confuso, um pouco bagunçado, que é a repristinação. Ok? Agora nós damos sequência aos estudos para falarmos sobre a obrigatoriedade e a integração da norma jurídica. Nesse contexto, artigo 3º da LINDB traz a seguinte redação: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Este é o princípio da obrigatoriedade da norma. Alguns doutrinadores vão falar ainda sobre alguns outros princípios aqui relacionados. Você vai encontrar, por exemplo, alguns destacando o princípio da eficácia sincrônica. O que significa esse princípio da eficácia sincrônica, professor? Simples. Atualmente, em se tratando de uma lei federal, estou pensando aqui exemplificativamente, quando a lei entrar em vigor, ela entra em vigor em todo o território brasileiro ao mesmo tempo. Eficácia sincrônica. Antigamente, nós falávamos em eficácia progressiva, etc., teses e princípios que, por exemplo, estabeleciam regras como, quando a lei entrar em vigor, ela entra em vigor primeiro na capital federal, aí depois para as capitais dos estados, aí depois para toda a extensão. Então, ela era progressiva. Me parece evidente que tais teorias não são aplicadas. Atualmente, nós aplicamos a teoria da eficácia sincrônica. Se eu estou pensando numa lei federal, então logo entre em vigor, ela entrará em vigor em todo o território nacional e passará a ser de observação obrigatória para todos. Para todos. A partir desse momento em que a lei ela adquire vigor, ela adquire força obrigatória. Existiu um prazo de vacácio. Você teve tempo para conhecer do conteúdo dessa norma. Se não conheceu, paciência. Prazo para isso teve. Vacácio legis. Se eu pensar num Código Civil, num Código de Processo Civil, a vacácio foi de 1 ano. Você teve tempo para conhecer a norma. Se não conheceu, paciência. A partir do momento em que ela entrou em vigor, ela se torna de observação obrigatória. E, assim sendo, a ninguém se autorizará a alegar desconhecimento para justificar o descumprimento da lei. É isso que o legislador nos diz aqui no artigo 3º. Ninguém se excusa, ninguém se desculpa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Princípio da obrigatoriedade. Se você não sabia, azar, devia saber. E não vem com esse papinho de que não sabia, não, porque isso não é justificativa. Isso não é uma desculpa plausível. Isso não é uma desculpa aceita. Obviamente, esse princípio ele não é absoluto, Como quase tudo no direito, o princípio da obrigatoriedade ele não é absoluto. Nós vamos encontrar algumas exceções. E nós vamos encontrar algumas exceções na própria lei. Por exemplo, no Código Civil, nós vamos encontrar como causa de anulação do negócio jurídico o erro
de direito. O desconhecimento da lei, como causa de anulação do negócio jurídico. Artigo 139, inciso 3º. Também no Código Civil nós vamos encontrar disposição acerca do casamento putativo. O casamento nulo, mas que foi contraído por erro. E que por essa razão nós vamos aferir validade até a sua extinção. O casamento putativo, entenda, ele vai ser extinto. Só que a nulidade não vai causar efeito ex tunc, né? Em razão da putatividade, eu vou reconhecer validade e efeito ao tempo que se passou. Mas há exceções ao princípio da obrigatoriedade são ainda mais evidentes lá no direito penal. No direito penal, você vai encontrar algumas situações no Código Penal, artigo 65, inciso 2º, em que o desconhecimento da lei atenua a pena. Isso. Artigo 65, inciso 2º, se o indivíduo demonstrar que desconhecia da lei, não que ele não será responsabilizado criminalmente, será, mas a sua pena será atenuada. E na Lei de Contravenções Penais, artigo 8º, a pena pode ser até excluída, se demonstrado o erro de direito. A lei estava lá, mas eu não sabia que era uma contravenção penal. Eu desconhecia o direito. O legislador, artigo 8º da Lei de Contravenções Penais, vai dizer que essa é uma hipótese, então, de excludente da punibilidade. Claras exceções ao princípio da obrigatoriedade. A despeito de tais exceções, a regra é: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a desconhece. Ok? Artigo 3º. Agora nós seguimos para o artigo 4º. Mas antes de realizarmos a leitura do artigo 4º, eu preciso aqui fazer algumas considerações. Tá? Não sei se você já acompanhou as minhas aulas de processo civil ou não, mas se tiver acompanhado, talvez se lembre das aulas sobre os institutos fundamentais do processo, dentre os quais o primeiro é a jurisdição. O que significa jurisdição? De forma bem objetiva, sucinta, porque não é o foco da nossa aula. Jurisdição é o poder-dever do Estado de dizer e impor o direito, no caso concreto, para a solução de conflitos. Então, se eu me vejo em um conflito de interesses, como regra, eu não posso solucionar pelas minhas próprias forças, porque a autotutela ela é proibida. Então, se eu estou aqui numa situação de conflito de interesse, eu não posso, pelas minhas próprias forças, solucionar, porque a autotutela ela é proibida. É óbvio, existem algumas situações em que a própria lei autoriza a autotutela, né? Legítima defesa, estado de perigo, no direito civil, legítima defesa da posse, de esforço imediato, nós vamos encontrar. Mas, como regra, se eu me vejo numa situação de conflito e eu não consigo resolver por autocomposição, ou seja, por acordo, terei que provocar o Poder Judiciário para que ele exerça a atividade jurisdicional. Ou seja, para que o Estado, através do Poder Judiciário, representado ali pela figura de um magistrado, me diga, no caso concreto, o direito e imponha esse direito para a solução do meu conflito. Então, o Estado me diga se realmente eu tenho razão. E se eu tenho, fala para esse sujeito aqui, o réu, que eu tenho, e obriga-o a cumprir.
Jurisdição. Poder-dever do Estado de dizer e impor o direito, no caso concreto, para a solução de conflitos. Por que eu estou falando de jurisdição? A jurisdição, como regra, ela é inerte. O que significa que o Estado ele não atua ex officio. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui! Tchau! Clique lá.